Você não devia ter vindo, ela disse, me olhando fria. Então entreguei os bilhetes com o nome de quem nunca mentiu para mim. Minha esposa estava ali, na porta do apartamento que compramos juntos há 5 anos, me impedindo de entrar na minha própria casa. Ao lado dela estava Ricardo, meu melhor amigo desde a faculdade, o homem que eu considerava um irmão. Os dois tinham aquela postura de quem já tomou uma decisão e não quer mais discussões. Ela segurava uma mala pequena nas mãos, como se estivesse pronta para partir, e ele estava encostado no batente da porta, com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Um sorriso de quem acabou de ganhar algo muito valioso. Eu não esperava encontrar os dois juntos. Tinha voltado mais cedo de uma viagem de negócios para São Paulo justamente para surpreender Mariana. Queria contar sobre o contrato que tinha fechado, sobre como nossa vida ia mudar. Mas quem se surpreendeu fui eu. Encontrei as malas dela arrumadas na sala, algumas fotos nossas jogadas no lixo e uma carta em cima da mesa da cozinha. Uma carta que dizia que ela tinha se cansado de esperar, que merecia algo melhor, que estava partindo com alguém que realmente a valorizava. Quando toquei a campainha, ela demorou para atender. Quando finalmente abriu a porta, não estava sozinha. Ricardo estava lá, vestindo uma das minhas camisas, como se já tivesse se mudado para o meu lugar. A cara de desdém dos dois quando me viram foi como um soco no estômago. Mariana falou que eu não devia ter voltado tão cedo, que eles tinham combinado de sair antes da minha chegada. Ricardo apenas balançou a cabeça, como quem diz, que situação complicada. Foi então que saquei os bilhetes do bolso interno do paletó. 2 bilhetes de primeira classe para Paris, com o nome dela e o meu, para a lua de mel que tínhamos adiado 3 vezes por causa do trabalho. Bilhetes que custaram 4 meses do meu salário e que eu tinha comprado como surpresa. Estendi os bilhetes para ela, que olhou sem entender por alguns segundos. Quando percebeu o que eram, sua expressão mudou. O desdém deu lugar à confusão, depois à culpa. Ricardo olhou para os bilhetes e depois para mim, como se estivesse calculando quanto aquilo tinha custado. Mariana segurou os bilhetes com as mãos tremendo, leu os nomes, a data de partida, que era exatamente no dia seguinte. Ela sempre sonhou em conhecer Paris. Falava disso desde que nos conhecemos. E agora, quando finalmente eu tinha conseguido realizar esse sonho, ela estava partindo com outro homem. A ironia da situação bateu em todos nós ao mesmo tempo. Ela estava deixando o homem que acabara de comprar os bilhetes para o seu sonho, para ficar com um homem que nem sabia que esse sonho existia. Ricardo olhou para ela esperando que dissesse alguma coisa, mas Mariana ficou em silêncio, olhando fixamente para os bilhetes como se eles fossem algum tipo de maldição. Foi então que eu disse a frase que mudou tudo naquela tarde. Olhei diretamente nos olhos dela e falei que os bilhetes tinham o nome de quem nunca mentiu para mim. Quem sempre foi honesta sobre seus sentimentos, sobre seus sonhos, sobre o que queria da vida. E que por isso, mesmo depois de tudo, ela merecia realizar esse sonho. Ricardo franziu a testa, não entendendo o que eu quis dizer. Mariana entendeu na hora. Se você já passou pela dor de ser traído por quem mais confia na vida, se já sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés quando descobriu que tudo era mentira, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que aprenderam que às vezes a verdade dói menos que a mentira e que algumas lições só se aprendem quando perdemos o que achávamos que era nosso para sempre. Mariana pegou os bilhetes e os examinou como se fossem documentos falsos. Virou para o lado e para o outro, leu cada linha, cada detalhe. Data de partida. Amanhã às 14h30. Destino. Charles de Gaulle, Paris. Classe executiva. Janela solicitada para ela, corredor para mim, exatamente como ela sempre disse que preferia. Ricardo tentou ver os bilhetes por cima do ombro dela, mas ela os afastou instintivamente, como se protegesse algo precioso. A confusão no rosto dela era evidente. Não era só sobre os bilhetes. Era sobre a timing de tudo. Sobre como eu podia estar ali, estendendo uma viagem dos sonhos para a mulher que acabara de me trair. Ricardo parecia cada vez mais desconfortável. Ele conhecia Mariana há 2 anos, desde que começou a trabalhar na mesma empresa que ela. Sabia que Paris era a obsessão dela. Tinha até zoado comigo algumas vezes, dizendo que eu era lerdo por nunca ter levado minha própria esposa para lá. Mas o que Ricardo não sabia,
O que Mariana não tinha contado para ele era sobre nosso acordo. Um acordo que fizemos no primeiro ano de casamento, quando ainda morávamos naquele apartamento minúsculo no centro da cidade. Tínhamos prometido um para o outro que nunca mentiríamos sobre nossos sentimentos. Se um dia um de nós parasse de amar o outro, se quisesse ficar com outra pessoa, se não fosse mais feliz, contaria a verdade antes de fazer qualquer coisa. Era uma promessa boba, daquelas que casais jovens fazem achando que nunca vão precisar cumprir. Mas para mim sempre foi sagrada. Eu nunca menti para Mariana sobre nada importante. Quando passei por uma fase difícil no trabalho e pensei em desistir de tudo, contei. Quando minha mãe ficou doente e eu não sabia como ia pagar o tratamento, contei. Quando tive dúvidas sobre nosso casamento no terceiro ano, sentei com ela e conversamos até resolver. Sempre a verdade, por mais dolorosa que fosse. Por isso, quando encontrei as malas arrumadas e a carta, não senti só raiva. Senti uma decepção profunda. Mariana tinha quebrado a única regra que realmente importava entre nós. Não me contou que tinha parado de me amar. Não disse que estava interessada em outro homem. Simplesmente decidiu partir sem uma conversa, sem uma chance de eu entender o que tinha dado errado. Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Perguntou quanto eu tinha gasto com os bilhetes, numa tentativa óbvia de mudar o foco da conversa. Mariana o olhou com irritação. Ela sabia que a pergunta dele era inadequada, que o momento exigia outro tipo de sensibilidade. Respondi que não importava o valor, que o importante era realizar o sonho dela. E completei dizendo que ela sempre foi honesta comigo sobre seus sonhos, sobre o que queria da vida, sobre Paris. A frase pegou ela em cheio. Mariana abaixou a cabeça e ficou em silêncio por quase um minuto inteiro. Ricardo tentou puxar assunto sobre horários de voo e documentação necessária, mas ninguém estava prestando atenção nele. Era como se a conversa fosse só entre mim e Mariana, e ele fosse apenas um espectador inconveniente. Foi então que ela me perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Por que estava oferecendo uma viagem para Paris para a mulher que acabara de abandoná-lo? Por que não estava gritando, xingando, quebrando coisas como qualquer homem normal faria? A pergunta saiu baixa, quase sussurrada, mas carregada de uma curiosidade genuína. Expliquei que estava cumprindo nosso acordo. Ela sempre foi honesta comigo sobre seus sonhos, sobre suas vontades, sobre o que a fazia feliz. Paris estava no topo da lista desde sempre. E se eu realmente a amava, como sempre disse que amava, então queria que ela fosse feliz, mesmo que essa felicidade não incluísse mais a mim. Ricardo fez uma careta, claramente incomodado com a direção da conversa. A tensão no ar era palpável. Mariana segurava os bilhetes como se fossem uma bomba relógio prestes a explodir. Ricardo olhava de um para o outro, tentando entender as regras de um jogo que ele não sabia que estava sendo jogado. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria conseguido ser tão maduro assim, ou teria explodido de raiva? Me conte nos comentários se você acredita que existe amor sem posse, ou se eu estava sendo apenas um idiota romântico. Mariana olhou para Ricardo e depois para mim, como se estivesse tentando decidir entre dois caminhos completamente opostos. Ela sabia que eu estava testando algo. Não a honestidade dela sobre Paris, isso era óbvio, mas a honestidade sobre o que tinha acontecido entre nós, sobre quando exatamente ela parou de me amar e por que não me contou. Ricardo percebeu a tensão e tentou intervir, dizendo que eles tinham um voo para pegar no dia seguinte também. Uma viagem que ele tinha planejado para um resort no Caribe. A ironia não passou despercebida. Enquanto eu oferecia Paris, o sonho antigo dela, Ricardo oferecia praias tropicais, algo que ela nunca demonstrou interesse. Mariana olhou para os bilhetes na sua mão e depois para Ricardo, como se estivesse vendo ele pela primeira vez. A diferença entre conhecer alguém há 2 anos e viver com alguém por 5 ficou evidente naquele momento. Foi então que ela fez a pergunta que mudou tudo. Perguntou se eu realmente achava que ela merecia os bilhetes depois do que tinha feito. Se eu realmente acreditava que ela tinha sido honesta comigo ao longo do nosso casamento. A pergunta veio carregada de uma culpa que ela estava tentando esconder desde que abriu a porta. Ricardo franziu a testa, percebendo que havia algo entre nós que ele não entendia. Respondi que sim, que ela merecia. Porque durante 5 anos, em tudo que realmente importava, ela tinha sido honesta.
Quando não gostava de algum presente que eu dava, dizia. Quando achava que eu estava trabalhando demais, reclamava. Quando queria fazer alguma viagem, pedia. Quando queria mudar a decoração da casa, mudava. Em 5 anos de casamento, ela nunca fingiu gostar de algo que odiava ou fingiu não querer algo que desejava muito. Até agora. A afirmação caiu como uma bomba. Mariana entendeu imediatamente o que eu estava dizendo. Pela primeira vez em 5 anos, ela estava sendo desonesta. Não sobre Paris, não sobre seus sonhos, mas sobre seus sentimentos. Sobre quando parou de me amar e por que não me contou antes de partir para outro homem. Ricardo tentou defender ela, dizendo que relacionamentos são complicados, que às vezes as pessoas não sabem explicar o que sentem. Mas eu não estava falando com ele. Olhei direto nos olhos dela e disse que se ela quisesse ser honesta comigo pela última vez, poderia me contar quando exatamente parou de me amar. Se foi há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano. Se foi quando conheceu Ricardo ou se foi antes. Se foi por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Disse que ela me devia essa verdade, depois de 5 anos de acordo cumprido da minha parte. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana abaixou a cabeça e ficou olhando para os bilhetes. Ricardo estava visivelmente desconfortável, como se estivesse assistindo a uma conversa íntima demais para ele estar presente. Mas eu não ia parar. Disse que se ela fosse embora sem me dar essa explicação, estaria quebrando a única regra que realmente importava entre nós. E que uma pessoa que quebra acordos assim não merecia Paris. Foi então que ela explodiu. Gritou que eu estava sendo cruel, que estava usando os bilhetes para manipulá-la, que estava tentando fazer ela se sentir culpada por escolher ser feliz. Ricardo tentou apoiá-la, dizendo que eu estava sendo emocionalmente abusivo, que estava chantageando ela com presentes. Mas a acusação dela revelou exatamente o que eu suspeitava. Ela sabia que estava sendo desonesta, sabia que estava quebrando nosso acordo, sabia que me devia uma explicação, e por isso estava se sentindo culpada. Não porque eu estava manipulando ela, mas porque sua própria consciência estava cobrando a verdade que ela não queria dar. Ricardo não entendia nada do que estava acontecendo porque não conhecia nossa história, nossos acordos, nossa intimidade de 5 anos. Disse para ela que não estava chantageando ninguém, que os bilhetes eram dela, independentemente da resposta. Que ela podia pegar os bilhetes, partir com Ricardo e nunca mais me ver na vida. Mas que se fizesse isso, estaria partindo como uma mentirosa, e que uma mentirosa não merecia o sonho de uma mulher honesta. Se esta história está mexendo com você, se você está sentindo a tensão do momento, se você acredita que a verdade sempre vale mais que uma mentira conveniente, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mostra que existem pessoas que ainda valorizam a honestidade, mesmo quando ela dói. A acusação de que ela seria uma mentirosa atingiu Mariana como um tiro. Ela largou os bilhetes na mesa ao lado da porta e me encarou com uma raiva que eu não via há anos. Disse que eu estava sendo injusto, que relacionamentos não funcionam como contratos comerciais, que sentimentos não seguem regras. Ricardo tentou apoiá-la novamente, mas dessa vez ela o cortou com um gesto brusco da mão. Era como se ela tivesse percebido que essa conversa era só nossa, que ele estava sobrando ali. Então, ela começou a falar. Disse que tinha parado de me amar há 8 meses, que foi gradual, não teve um momento específico, que começou quando percebeu que nossas conversas tinham se tornado mecânicas, que nossos planos eram sempre sobre trabalho e dinheiro, nunca sobre sonhos e aventuras, que ela sentia como se estivesse vivendo com um sócio, não com um marido. Ricardo a olhava surpreso, porque claramente essa não era a versão que ela tinha contado para ele. Continuou dizendo que conheceu Ricardo numa festa da empresa e que ele a fazia rir como ela não ria há muito tempo. Que ele falava sobre viagens, sobre experiências, sobre viver a vida enquanto ainda eram jovens. Que comigo ela sentia como se estivesse apenas sobrevivendo, pagando contas, juntando dinheiro para um futuro que nunca chegava. Com Ricardo ela sentia como se estivesse vivendo no presente. A honestidade brutal das palavras dela me atingiu mais do que a traição em si. Porque, no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Nos últimos 2 anos, especialmente depois da promoção no trabalho, eu tinha me tornado obsessivo com segurança financeira. Falava sobre aposentadoria,
sobre comprar uma casa maior, sobre investimentos, mas raramente falava sobre o que queríamos fazer juntos, sobre lugares que queríamos conhecer, sobre experiências que queríamos viver. Mas o que mais me doeu foi perceber que ela estava certa sobre uma coisa. Eu tinha parado de sonhar com ela. Paris não era meu sonho, era dela. A viagem que comprei não foi pensando no que queríamos fazer juntos, mas sim no que ela queria fazer sozinha. Eu tinha me tornado um provedor, não um companheiro de aventuras. E Ricardo, por mais que me irritasse admitir, oferecia exatamente o que eu tinha parado de oferecer: espontaneidade. Ela continuou explicando que não me contou antes porque sabia que eu tentaria consertar o relacionamento, que eu criaria planos, cronogramas, metas para recuperar nosso casamento da mesma forma que criava estratégias de trabalho, que ela estava cansada de ser um projeto a ser otimizado, queria ser uma pessoa a ser amada, e que com Ricardo ela se sentia desejada, não apenas valorizada. Ricardo finalmente entendeu o peso da conversa e tentou amenizar, dizendo que eles podiam conversar sobre isso depois, que não precisava ser ali na porta. Mas Mariana estava em catarse total. Disse que era melhor assim, que eu merecia saber a verdade toda de uma vez, que ela tinha tentado me dar sinais nos últimos meses, que tinha sugerido viagens, atividades diferentes, mas que eu sempre arrumava desculpas relacionadas ao trabalho ou ao dinheiro. Lembrei então das vezes que ela sugeriu irmos ao cinema no meio da semana, e eu disse que era desperdício porque estava cansado. Das vezes que ela quis jantar fora sem ocasião especial, e eu disse que era melhor economizar. Das vezes que ela falou sobre fazer um curso de dança juntos, e eu disse que não tinha tempo. Ela tinha tentado me dar pistas de que precisava de mais diversão, mais leveza, mais vida na nossa relação. E eu, focado em ser o marido responsável, o provedor eficiente, tinha ignorado os sinais. Tinha tratado nosso relacionamento como um projeto de longo prazo que podia ser otimizado depois, quando tivéssemos mais estabilidade financeira. Mas relacionamentos não esperam planejamento financeiro. Eles acontecem no presente ou morrem esperando o futuro. A ironia amarga da situação se revelou completamente. Eu tinha comprado os bilhetes para Paris como surpresa, pensando que estava sendo o marido perfeito. Mas, na verdade, estava sendo reativo. Estava tentando compensar com um gesto grandioso todos os pequenos momentos que tinha negado a ela ao longo dos meses. Era como tentar apagar um incêndio com um balde de água, depois de ter ignorado a fumaça por meses. Mariana terminou de falar e ficamos os três ali parados, em silêncio, processando tudo que tinha sido dito. Ela estava certa sobre quase tudo. Eu realmente tinha me tornado um marido no piloto automático. Tinha trocado romance por responsabilidade, aventura por segurança, presente por futuro. Mas havia uma coisa que ela estava errada, e essa coisa mudava tudo. Peguei os bilhetes da mesa e olhei para eles pela última vez antes de fazer o que tinha planejado desde que cheguei ali. Rasguei os bilhetes devagar, pedaço por pedaço, enquanto os dois me olhavam em choque completo. Mariana gritou, perguntando se eu tinha enlouquecido, que aqueles bilhetes custaram uma fortuna. Ricardo ficou boquiaberto, sem entender nada do que estava acontecendo. Expliquei então a única coisa sobre a qual ela estava completamente errada. Disse que ela não merecia aqueles bilhetes. Não porque tinha me traído, não porque tinha mentido, mas porque os bilhetes tinham o nome de uma mulher que não existia mais. Mariana tinha mudado. A mulher que sonhava com Paris, que falava sobre conhecer o mundo, que queria aventuras, essa mulher eu amei por 5 anos. Mas a mulher que estava na minha frente, que fugia de conversas difíceis, que quebrava acordos, que escolhia o caminho mais fácil em vez do mais honesto, essa eu não conhecia. A Mariana que eu conheci teria vindo falar comigo há 8 meses. Teria me confrontado sobre nossa rotina, sobre minha obsessão com o trabalho, sobre como nosso casamento estava se tornando mecânico. A Mariana que eu conheci teria brigado comigo, teria exigido mudanças, teria me dado um ultimato se fosse necessário. Mas não teria simplesmente decidido partir em silêncio para os braços de outro homem. Ricardo tentou intervir, dizendo que eu estava sendo dramático, que relacionamentos terminam assim mesmo às vezes. Mas eu não estava falando com ele. Estava explicando para Mariana que a mulher corajosa que sonhava com Paris não fugia de conversas difíceis.
Ela enfrentava os problemas de frente. E que por isso aqueles bilhetes não eram dela. Eram de uma versão dela que tinha escolhido não ser mais. Mariana começou a chorar. Não de tristeza, mas de raiva. Disse que eu estava sendo cruel, que estava punindo ela por ter sido honesta, finalmente. Mas expliquei que não era punição. Era consequência. Ela tinha escolhido ser uma pessoa diferente nos últimos 8 meses. Uma pessoa que evitava conflitos em vez de resolvê-los. Uma pessoa que mentia por omissão em vez de brigar pela verdade. E pessoas assim não merecem os sonhos de pessoas corajosas. Foi então que entreguei uma segunda surpresa que tinha preparado. Saquei do bolso interno do paletó um envelope com o meu nome e um endereço em Paris. Era uma confirmação de um apartamento que tinha alugado para mim mesmo por 2 semanas. Expliquei que quando comprei os bilhetes para nós dois, também tinha feito uma reserva para o caso de ela recusar a viagem por algum motivo. Paris era o sonho dela, mas eu também tinha curiosidade de conhecer. E agora, sem ela, eu finalmente tinha a chance de descobrir que tipo de pessoa eu poderia ser longe da rotina, longe da obsessão com segurança, longe da zona de conforto que tinha me transformado num marido tão previsível. Ricardo perguntou se eu estava falando sério sobre ir sozinho, como se a ideia fosse absurda. Respondi que estava falando sério, que ia usar as 2 semanas em Paris para entender como tinha me tornado uma pessoa tão focada no futuro que esqueci de viver o presente, e que quando voltasse, não ia mais ser o homem que colocava a segurança acima de tudo. Ia ser o homem que tinha aprendido a equilibrar responsabilidade com aventura. Mariana parou de chorar e me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez em anos. Havia algo diferente no meu tom, na minha postura, na forma como estava lidando com a situação. Eu não estava mais tentando convencê-la a ficar. Não estava mais lutando por nosso casamento. Estava simplesmente aceitando que ela tinha escolhido partir e escolhendo partir também, mas para uma direção diferente da dela. Peguei minha mala pequena que estava no carro e disse que ia para um hotel até o voo do dia seguinte, que ela podia ficar no apartamento até decidir o que fazer com as coisas dela. Ricardo perguntou se eu não ia tentar impedi-los de ficarem juntos. Respondi que não tinha nada a impedir. Eles já tinham feito suas escolhas. Eu estava apenas fazendo a minha. Antes de sair, olhei para Mariana uma última vez e disse que sempre ia lembrar da mulher corajosa que ela foi um dia, e que esperava que um dia ela lembrasse dessa mulher também e decidisse voltar a ser ela. Não por mim, mas por ela mesma. Porque a vida é muito curta para ser vivida por pessoas que escolhem o caminho fácil em vez do caminho certo. Se você chegou até aqui, se esta história te fez pensar sobre suas próprias escolhas, sobre como você lida com relacionamentos, sobre a diferença entre amor e possessividade, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que crescer significa aceitar que às vezes as pessoas mudam e que nossa única escolha é decidir quem queremos ser depois disso. E se ainda não está inscrito neste canal, se inscreva agora. Aqui você encontra histórias de homens que aprenderam que a maior vingança não é punir quem nos traiu, mas se tornar a melhor versão de nós mesmos, apesar da traição.